Vamos embora aqui para a próxima questão. Vamos ir preenchendo a playlist lá no YouTube. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Eu estou pensando em fazer duas versões. Uma versão mais direta para quem está com dúvida especificamente na questão, que não entendeu apenas a sacada dela e não precisa de tanto arrodeio. Uma outra parte, um outro vídeo que trabalhe mais o conceito por trás da resolução da questão, daquele assunto, mais a parte teórica mesmo. Então, vou tentar fazer o meu termo aqui para tentar deixar o vídeo um pouco mais curto do que ele foi no primeiro. O primeiro foi um vídeo muito longo e acabou que fica um pouco cansativo, imaginei pelo menos. Então vamos embora. Questão 149 da mesma prova, né? A prova amarela de matemática do Enem 2019. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação da figura. E aqui ele colocou uma representação desses discos dentados, ou catraca ou coroa. Até aqui você pode estar perdido. Caralho, eu não sei o que é catraca, não sei o que é coroa, estou perdido, nunca andei na bicicleta, não sei nem sentar na bicicleta. Calma. Realmente, quem conhece bicicleta já entendeu um pouco o texto, já soube interpretar mais rapidamente. Mas caso você não conheça, não saiba o que é catraca nem coroa no contexto de uma bicicleta, respira, releia o texto que ele vai montando para você como é que seria esse funcionamento mecânico da bicicleta na sua cabeça. E você vai lembrar, caramba, eu já vi uma bicicleta na minha vida. Uma vez na minha vida eu vi uma bicicleta, não é possível. E você vai montar esse esquema, desenhar mesmo, de acordo com o que ele descreve para você, e aí você vai sacar tranquilamente. Vai perder um pouquinho mais de tempo, vai. Mas uma questão que quando você entende, ela é tão rápida que você acaba até repondo esse tempo perdido. Então, lembra da última questão? Eu falo que as questões do Enem são estruturadas em 3 partes, principalmente as de matemática. A primeira parte é basicamente a situação, né? A apresentação da situação. A segunda parte é o problema, a parte mais importante, que você mais tem que prestar atenção. E o enunciado é a parte da sacada, que é quando você interpretou e fechou a interpretação da questão, compreendeu bem e vai-se embora fazer. É isso. Aqui ele antecipa um pouco para você o problema. Ele já fala, um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. E aqui, se você prestar atenção, você vê que ele conceituou, né, catraca. É um disco dentado que fica na parte traseira da bicicleta. O que tem na parte traseira da bicicleta? A roda traseira. Então, o disco que fica ali na roda. Então, aí você vai lembrando, vai montando na sua cabeça. Aí ele fala de outro disco, que é a coroa, e é movimentado pelos pedais da bicicleta. E onde ficam os pedais? Na parte da frente da bicicleta, na parte dianteira. Sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas. Então a ligação entre a coroa e a catraca é uma corrente. Aí você vai lembrar que a bicicleta é exatamente assim. Aqui a gente tem a coroa com os pedais fixados e aqui você vai girando a coroa de acordo com o movimento dos seus pés mesmo nos pedais. Esse movimento é transmitido por essas correntes para as catracas, que são essas pecinhas, esses discos que ficam aqui fixados no eixo da roda traseira. Esse esquema está melhor representado aqui. Então vamos continuar a questão. Aqui você já fechou, já interpretou bem, então vamos continuar a questão. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca. Por que ele quer incluir uma segunda catraca? Porque ele falou aqui que ele quer montar um sistema de marchas, usando 2 discos dentados em vez de 1. E para que ele quer mudar as marchas, ter diferentes marchas? Porque ele quer que, assim que ele inclua a segunda catraca, à medida que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se estivesse na primeira catraca. Então é assim que funciona o sistema de marchas de uma bicicleta. A primeira catraca ele é mais leve, você não avança tanto para cada volta nos pedais. A segunda já é um pouco mais pesada, então você vai acabar
dando mais voltas, entenderam? A primeira ela serve mais para ladeira, para situações num plano inclinado. A segunda já é para um piso totalmente plano. Então, como é que você entende isso? A gente tem aqui um sistema hipotético, certo? A gente tem aqui uma coroa e tem aqui uma catraca. Estou supondo que existe uma bicicleta assim. Para cada volta que eu dou aqui na coroa, a catraca dá uma volta. Você concorda comigo? Já que elas têm diâmetros iguais, certo? Então vai ser muito difícil de ter isso na prática, porque para cada volta que eu dou, a minha roda traseira dá uma volta, já que ela está conectada ao eixo da catraca. Então eu vou ter que dar muitas voltas para minha bicicleta também dar muitas voltas e assim andar. Então é muito complicado. Então eu preciso diminuir o diâmetro da minha catraca para que para cada volta que eu der nos pedais, a minha roda traseira ande muito mais. Por quê? Porque para cada volta da catraca, a minha roda traseira também dá uma volta. Isso tem a ver com frequência de rotação, etc. Que já é um assunto mais da física. Mas assim, só por observação mesmo, intuição, você entende isso. Então eu preciso diminuir o diâmetro da minha catraca para minha bicicleta poder avançar cada vez mais. E é assim que funciona o sistema de marchas de uma bicicleta. Então, quanto menor for o diâmetro da catraca, mais voltas as rodas dão e assim, mais a bicicleta avança. Voltando para cá, você entende que por isso que a catraca ela é menor do que a coroa, em termos de diâmetro. Então aqui você já pode descartar a letra E. Você vai ter 4 alternativas, ou seja, se você quiser chutar, você tem 25% em vez de 20% de chance de acertar. Ainda é muito pequena a chance, então é melhor você fazer a questão. Ele pergunta aqui qual o valor mais próximo desse diâmetro, para que a bicicleta avance 50% a mais. Então você já tem essas informações, você vai grifar, você vai anotar do lado, você tem que fazer isso. Ele está dando informações cruciais para você resolver a questão. Então, o que é avançar 50% a mais? Quer dizer que você pega o 100%, que era a situação anterior, e você soma mais 50% daquilo. Então, você vai ter 150%, que é 100 mais 50%. O que é o porcento? Porcento é a mesma coisa que por 100, na porcentagem. Então, 150 por 100 é 150 sobre 100, que é 1,5. Então, se eu quero pegar 150% de alguma coisa, eu tenho que multiplicar por 1,5. Ok? Se, por exemplo, eu coloco R$1.000 na poupança e ela me rende 50% ao ano, vê que exagero, mas imagine. Então, se eu coloco R$1.000 no começo do ano, depois de um ano, eu vou ter 1.000 mais 50% do que eu coloquei. Então, eu vou ter 1.500. Entenderam? Então, é assim que funciona a porcentagem. Tem que entender. Beleza? Então, você entendendo que são grandezas inversamente proporcionais, e você sabendo como se faz uma regra de 3, você pode montar aqui facilmente, fazer a questão em mais ou menos 1 minuto. Você tem aqui uma situação A e você quer passar para a situação B. Isso você já concluindo que você tem que diminuir o diâmetro da sua catraca. Você coloca aqui uma catraca menor, e aqui você vai ter a corrente nessa situação. Para cada vez que você acionar a segunda marcha, a corrente vai imediatamente para essa catraca. E assim a bicicleta vai avançar mais. Sabendo disso, para montar uma regra de 3, você precisa de pelo menos 2 parâmetros. Uma regra de 3 simples, você precisa de 2 parâmetros, ou 2 grandezas. Eu tenho uma grandeza, diâmetro, e tenho a ideia dele avançar, da bicicleta avançar. Então, eu crio uma grandeza chamada avanço. Então eu monto minha regra de 3, eu coloco sempre separo as grandezas, eu coloco aqui diâmetro de um lado, avanço do outro, eu coloco 7 centímetros de diâmetro, ele vai avançar, eu indico como uma seta A, chamei de A. Não precisa saber o avanço é em metros, é em centímetros, é em quilômetros, não quero saber da unidade aqui. Eu defini uma grandeza avanço e disse que ele avançava A. Para um diâmetro X, que é com a nova catraca, o avanço é 1,5A, porque é 50% a mais do que o primeiro avanço. Essa é a situação da regra de 3. Como ela é inversa, como são grandezas inversamente proporcionais, você vai fazer o quê? Quanto menor for o diâmetro, maior vai ser o avanço. É a conclusão que você faz daí. E o que isso quer dizer do ponto de vista prático, na hora de fazer o cálculo? Você vai ter que inverter
você vai escolher um dos lados, você tem essa situação aqui, você vai escolher um desses lados das grandezas para inverter mesmo. Você vai jogar esse aqui para baixo e esse aqui vem para cima. Por quê? Porque é uma regra de 3 inversa. São grandezas inversamente proporcionais. Então você fazendo isso aqui, e agora eu faço meio pelos extremos. Fazendo aqui eu vou ter 7A é igual a 1,5A vezes x. Eu posso eliminar aqui o A, já que é uma constante, tá dos dois lados, posso eliminar. E eu tenho 7 igual a 1,5x. 1,5 eu transformo em fração para facilitar meus cálculos. E eu tenho, passando 2 para lá, multiplicando, 7 vezes 2, 14, dividido por 3, é a minha resposta. Eu tenho 14 por 3 centímetros, sendo que ele pede em decimal. Então eu preciso fazer essa divisão e eu encontro mais ou menos 4,7, já que ele pediu aproximado e com a casa decimal. Caso você não saiba dividir, tipo, você odeia dividir, você pode facilitar um pouco o processo se você separar o 14 em 2 números. Você pega o número mais próximo de 14, que seja divisível por 3, que no caso é o 12. Para chegar em 14, você tem que somar 2. Então você transforma 14 em 12 mais 2. Claro, entre parênteses, para representar ali um número só. Isso dividido por 3. Existe uma propriedade das frações, de soma de frações, que caso você some duas frações com o mesmo denominador, você repete o denominador e soma apenas os numeradores. É o que acontece aqui, só que de maneira inversa. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui e vou separar em duas frações. 12 por 3 mais 2 terços. 12 por 3 eu sei que é 4, mais 2 terços. Eu sei que 2 terços é entre 0 e 1. Por quê? Porque 2 é menor que 3. O numerador, quando é menor que o denominador, o número fica entre 0 e 1. Eu sei também que 2 terços é 0,67 aproximadamente. É uma divisão trivial. É algo que, com o tempo, com a prática, você vai acabar decorando, porque sempre aparece. Volta e meia sempre aparece. Então, tu tem 4 mais aproximadamente 0,67 e 4,67. Como ele está querendo uma casa decimal apenas de precisão, você arredonda 0,67 para 0,7. Então, você vai ter 4,7, que é a resposta, letra C. Claro que eu explicando para você aqui como faz, leva mais tempo ainda para resolver a questão, mas não precisando desses macetes que realmente eles já querem mais tempo, eu precisei explicar, você já rapidamente fazendo a divisão, eu espero que você opte por fazer a divisão, porque nesse caso aqui é um exemplo, nesse caso aqui é uma situação fácil de fazer. Então você faz a divisão rápido, marca a letra C e pronto, já corre para a próxima. Uma questão que, quando você tem a sacada, você faz em mais ou menos 1 minuto, né? Porque é uma regra de 3 simples, você só precisou se ligar que são grandezas inversamente proporcionais e para isso você tem que ir invertendo os lados. Ok? É isso. Espero ter ajudado para tirar essa dúvida aí e a gente se vê no próximo vídeo.